Oferecimento La Saúde, o cuidado que você precisa com a qualidade que você merece. Olá pessoal, entra no ar o programa Geração Solidária que chega na tua casa todas as quartas-feiras, 21h30 e aos domingos a reprise às 10h30 da manhã. Nós temos encontro marcado. No programa de hoje nós teremos vários destaques, nossos apoiadores, além dos destaques, um bate-papo muito bacana. Conversamos com o Dr. Fabrício e ele vai abordar para a gente um tema que é muito interessante nesse momento que estamos vivendo, o momento da pandemia. Fale no nossa associação de apoio aos consumidores, não é isso? Não sai daí, estamos voltando já já. Doutora, para a gente é um prazer muito grande estar conversando, né, com profissionais da área de várias especialidades e cada um abordando esse tema ligado a uma situação que nós vivemos muito difícil, foi 2020, início de 2020 e agora 2021, com a vacina, graças a Deus, chegando bem rápido, a gente percebe que nós estamos então, se Deus, entrando num momento mais tranquilo. A senhora como profissional da pediatria, como médica pediátrica, né? É isso mesmo, né? Sim. A senhora viveu intensamente esse momento com os bebês, com as crianças, com as mamães, com as famílias, não é isso? Fala pra gente desse período, nesse tempo. Para todo mundo é novo, algo vai ficar para a eternidade, né? As gerações futuras irão discutir esse momento que nós estamos vivendo hoje, né? Eu acho que houve, assim, um redescobrimento da relação com os pais e os filhos, né? Essa possibilidade das crianças terem ficado em casa, fazendo o aprendizado online nas escolas, ou tendo que fazer as tarefas que as escolas mandavam. A gente tinha perdido um pouco essa relação, esse vínculo entre pais e filhos, né? Foi um resgate que eu acho que vai ficar. Hoje os filhos e os pais, eles vão ter que aprender a ter diálogo. Os pais tiveram que reaprender a cuidar dos filhos como era antigamente. Isso foi um resgate muito importante, mas também trouxe outras coisas. Muitas crianças ficaram deixadas à mercê das telas, né? Celular, tablet, televisão. E isso é muito ruim, porque são informações que são virtuais, não tem interação. Então a criança perdeu, às vezes, uma criança mais nova, a oportunidade de socialização. E a gente vai ter que começar a recuperar isso agora, né? E é interessante quando você coloca isso pra gente, eu percebo isso que em casa a gente tem a oportunidade de estar vivendo, que seja tempo mínimo possível, mas pelo menos dialogar, conversar mais. E aí o cuidado mesmo nesse tempo que a gente viveu, de então deixar, porque a tecnologia, não deixar a tecnologia sobrepor a qualidade de vida que a gente pode oferecer ao filho, né? Exatamente. De conversar, de brincar. Do brincar do antigamente, de jogar bola, peteca, pular corda, andar de bicicleta. Essas atividades são interessantes para o desenvolvimento motor e cognitivo da criança, elas tinham sido deixadas de lado. Sim. E nesse ano elas tiveram que ser recuperadas, porque eu não podia mandar a criança para natação, não podia mandar a criança para uma atividade física na escola, não tinha educação física. E a criança precisa dessas habilidades, precisa de andar de velotrol, de bicicleta, para adquirir habilidades motoras. Tivemos que recuperar tudo isso dentro de casa. Então é um ganho, né? Todo mal tem que vir com um bem embutido, porque senão não vale a pena. A gente tem que olhar o lado bom também desse recomeço das estruturas familiares. As doenças respiratórias foram a grande vilã desse tempo, né? Na pediatria, o que a gente viu é o seguinte. O ano passado, como foi um isolamento mais rigoroso, né, nós tivemos menos doenças respiratórias infantis. Nossas enfermarias ficaram vazias. Esse ano, com a retomada do distanciamento social menos rigoroso, volta às escolas, voltaram também as outras doenças respiratórias infantis. Pneumonia, bronquiolite, asma, né? Essa convivência traz isso, que é saudável porque também estimula o sistema imunológico das crianças. Mas, né, a gente percebeu que o isolamento ano passado diminuiu o número de internações. Né? Talvez a gente tenha que pensar aí num calendário escolar diferente, não sei. É uma discussão que para o futuro tem que ser feita. Uma curiosidade minha, né? Eu acho que o espectador também deve estar pensando. Você coordena um serviço, né, no São João de Deus, não é isso? Sim, atualmente. É isso? E aí, nesse serviço, nessa especialidade lá,
Me fala um pouco da rotina sua diária, porque é muito, eu vi você falando, né, antes da gente iniciar a gravação, do tratamento humanizado, esse cuidado humanizado com a mãe, né, com o bebê, né, isso e tal, né? O Complexo de Saúde São João de Deus é um complexo que preza muito por essa questão da humanização do atendimento, né? Então a gente tem diversas atuações nessa área, começando na maternidade, que a gente oferece tanto para o SUS quanto para os convênios, né, a saúde suplementar, a possibilidade do parto humanizado, com a presença de um acompanhante para a mãe. A gente tem um ambiente todo criado para isso, né? Uma sala de parto toda criada para isso. Mesmo nas cesarianas, a gente faz questão de que seja humanizado, com uma baixa iluminação, bastante silêncio para que a criança nasça de maneira tranquila, né? E que a mãe possa realmente exercer aquele momento dela de maternidade. A gente tenta colocar isso no maior cuidado possível, respeitando a primeira hora sempre que possível, né? Se a mãe e a criança estão bem, a primeira hora do bebê é com a mãe, para amamentação. E depois a gente pensa nos cuidados técnicos, né, que tem que ser feitos, pesar, medir. Isso pode ficar para depois. Tanto na pediatria, né? Desde a entrada no pronto atendimento, onde a gente tem ambiente separado para atendimento da pediatria, a observação pediátrica ela é diferenciada da observação clínica, né? Ela é climatizada para a criança, com decoração e tudo. E o treinamento constante da enfermagem para poder atender isso e da equipe médica também. Quando vai para a pediatria, a nossa pediatria ainda vai passar por uma reforma, ela ainda é muito antiga. É projeto que até 2023 ela já esteja reformada, com uma brinquedoteca atuante, e algumas vezes por ano a gente recebe também a visita dos Doutores da Alegria, né? Que são... eu tenho um projeto até que para dezembro a gente vai ter uma visita dos Doutores da Alegria antes do Natal, para ver se a gente alegra as crianças internadas, né? E temos o serviço de oncologia pediátrica também bastante humanizado, né? Interessante, você fala, o serviço de oncologia agora, né, pediátrico, ele já começou agora recente, né? Começou esse ano, sim. Esse ano, sim. Essa atividade, ou de você cuidar, né, de pacientes oncológicos e tal, e lidar com o momento de pandemia, para vocês profissionais e a pediatria especificamente, foi bem, sei lá. Quando a gente teve esse momento, né, a gente teve que até disponibilizar de maneira diferente, porque... para não confundir, nós temos hoje um isolamento respiratório. As crianças que entram com diagnóstico respiratório, para não correr o risco dos pacientes oncológicos de imunidade baixa, a gente tem os centros respiratórios separados, tanto de terapia intensiva quanto na enfermaria, né? O Dr. Júlio Veloso, que é o coordenador da terapia intensiva, também separou os dois centros. Nós temos um centro de crianças que não são respiratórias e um centro de crianças que são respiratórias. Então nós tivemos que aumentar nosso número de leito de terapia intensiva, nós tivemos que readaptar o espaço físico da pediatria e do pronto atendimento para poder receber esse momento de pandemia. Mas foi tudo feito junto com a orientação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, doutora Rosângela e doutor Bruno, né, com total anuência da administração, que apoiou integralmente as reformas necessárias, instalação, né? Então foi tudo muito tranquilo, tudo muito conversado entre a equipe, porque assim, você fala, você é a coordenadora. Não, eu só organizo os trabalhos. Eu tenho uma equipe maravilhosa, né? Maravilhosa, entendeu? De pediatras, de pneumologistas. Nossas duas pneumologistas criaram todo o fluxograma de como que ia, paciente respiratório, como é que fazia, quais exames, né? Todos os protocolos. Mas a equipe trabalha muito assim. Nossa, muito antenada. Muito antenada e muito junto. Então, realmente é um trabalho de equipe. Médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, é tudo assim, uma cadeia que consegue promover, dentro de várias limitações que a gente sabe que o SUS nos impõe, né? Porque tem exames que não são autorizados nem no SUS nem na saúde suplementar, que às vezes é uma coisa difícil de conseguir, mas dentro das limitações eu acho que a gente presta um excelente serviço. Com certeza. Nossa, é uma nota 10. A gente percebe, gente, você que tem em casa, deve estar perguntando para mim, poxa vida, mas agora a doutora vai estar na saúde também, olha que legal, você pode estar aqui no centro de Divinópolis, que presente pela saúde você está chegando, viu? Quando eu vim para cá 6 anos atrás, eu vim com a intenção de ficar na saúde hospitalar, que é o que eu gosto. Mas acaba que alguns pacientes, você não tem consultório, e aí
Na saúde me abriu a oportunidade de estar começando aqui o atendimento. Já tem um tempinho que a gente está aqui para sentir o clima. E a partir desse ano, final ou princípio do ano que vem, a gente vai intensificar mais as atividades. Amém. Bom, recadinho que você vai dar agora, final de ano chegando, pandemia, graças ao bom Deus, vacinação aí, né, bem avançada, enfim. Recado para as mamães, que você deixar aí, né, recadinho de final de ano. Para as mamães, para os bebês aí, para as famílias, né? Mamães, confiem, né? Vacinar é importante. Não só a vacinação contra o Covid, quando ela for liberada, mas lembrar das outras vacinas. Nesse período de quase 2 anos, né? Mais de 1 ano e meio de pandemia, nós infelizmente tivemos uma queda na cobertura vacinal, porque as mamães ficaram às vezes com receio de ir ao posto de saúde para vacinar. Por favor, procurem os postos de saúde, coloquem os cartões de vacina em dia, porque não é só a proteção do seu filho, existe uma proteção comunitária, porque existem pacientes que não podem se vacinar porque tem uma doença crônica, porque tem alguma impossibilidade naquele momento. E a vacinação do seu filho protege esse outro coleguinha também, que não pode ser vacinado, tanto adulto quanto criança, né? E mesmo agora, com a pandemia já um pouco mais tranquila, a gente vai ter que voltar a um certo normal em algum momento. Cuidado, mantenha um certo distanciamento mesmo, não faça aquelas festas grandes de final de ano, né? Se tiver com algum sintoma respiratório, peça desculpas à família, mas não compareça, porque a gente, né, tenha um bom senso. Se seu filho está com algum sintoma respiratório, não envie para a escola, né? Deixe ele em casa, de repouso, observe se pode ser alguma coisa mais séria. Mesmo que não seja Covid, outras doenças também passam. Então, para a gente evitar que o outro seja prejudicado por uma coisa que a gente podia ficar em casa e não transmitir, né? No mais, que Deus abençoe todo mundo, que a gente consiga sair dessa pandemia de maneira melhor do que entrou nela, com mais consciência em relação à empatia, aos cuidados coletivos que a gente precisa ter. Legal. Se for um recadinho da saúde, no Quadro Saúde em Pauta, beijo no coração de vocês. Olha, manda umas perguntinhas pra gente durante a semana, que eu vou encaminhar para a Cláudia, encaminhar para essa doutora aqui, que é um presente que Divinópolis ganha aqui na saúde. Nutrigil, produtos agropecuários em geral, clínica veterinária, vacinas nacionais e importadas, banho e tosa. Telefone 37 3221 3200. Nutrigil, Rua Pernambuco 161, Centro Divinópolis. Produtos agropecuários é na Nutrigil. Chegou em Divinópolis o cartão de benefícios La Saúde. Consultas a partir de R$ 29,90. Benefícios para você e toda a sua família. Consultas médicas, exames e tratamentos odontológicos com preços que cabem no seu bolso. La Saúde, o cuidado que você precisa com a qualidade que você merece. Alô, aqui é Vicente Despachante, situado aqui em Rua São Paulo, 1888, fazendo um trabalho aí há mais de 20 anos no mercado de prestação de serviço. Olá, meu nome é Franciene Rodrigues, eu sou gestora aqui da Cuidar Spa Sênior, que é uma instituição de longa permanência para idosos. Estamos localizados em Divinópolis, Minas Gerais, no endereço na Avenida Getúlio Vargas, número 559, Centro. O nosso número de contato é 3213-3808, DDD 37. Bem, pessoal, o programa Geração Solidária hoje tem um prazer muito grande de estar levando para você
esse advogado, meu grande amigo, doutor Fabrício, e que vai falar em nome da associação, né? E que ele vai expor para a gente aqui agora sobre um tema muito importante. Gostaria que você prestasse muita atenção de direitos que você tem, né? E às vezes, em alguns momentos, nós, cidadão comum, não sabemos esses direitos, né? Por que não buscar o apoio jurídico em muitas situações difíceis que você está passando? E nesse tempo de pandemia, então, principalmente, são muitas famílias, infelizmente, com endividamentos e que precisam de ter uma orientação jurídica para poder se calçar e se sentir mais seguro e respirar, como o doutor Fabrício falou comigo aqui antes da gravação. Doutor Fabrício, obrigado mesmo por ter vindo ao programa, viu? E a matéria é muito interessante, porque primeiro que eu nem sabia que tinha a Associação Brasileira de Consumidores e Devedores. Quanto tempo que a associação existe em Divinópolis? Isso. Geraldinho, prazer é todo meu de estar vindo aqui. Né? Um abraço para você. Um abraço para todos os telespectadores da TV Candidez. A associação na qual nós estamos aqui hoje falando sobre é a Associação Brasileira de Consumidores e Devedores, é uma associação divinopolitana de formação. Ela existe há aproximadamente um ano. E ela tem como objetivo justamente auxiliar todos aqueles que são consumidores e por ser consumidores, por situações alheias às vontades deles, se tornaram devedores e devedores em situações que eles não conseguem mais ver uma solução imediata. Né? Esse período de pandemia foi um período difícil para todo mundo, em todos os sentidos, né? Principalmente no sentido econômico. E isso trouxe para a população, de uma forma geral, uma condição que eles não esperavam passar por ela. Né, de endividamento, de impossibilidade de pagar as dívidas, porque a grande maioria da população, Geraldinho, são constituídos de pessoas honestas, pessoas que querem honrar seus compromissos, mas que por situações que estão alheias à vontade, né, e à força delas, elas não conseguiram mais honrar essas parcelas, essas prestações. E pensando nisso, foi, agora em julho desse ano, foi sancionada a Lei 14.181, chamada de Lei do Superendividamento. O que essa lei faz? Ela altera alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor e também do Estatuto do Idoso, onde possibilita a população em geral a renegociar as dívidas quando elas chegaram num nível que torna a vida da pessoa quase que impossível e insustentável. Ao ponto de comprometer totalmente o orçamento familiar. 90%, tem pessoas que têm quase 100% do orçamento familiar comprometidos com dívidas, né, com situações financeiras que saíram do controle. E há muito abuso também, né? Exato. Então, essa lei, especificamente, o que ela propõe? As pessoas que estão em situações que elas não conseguem mais quitar ou honrar seus compromissos, ela possibilita a renegociação em até 60 parcelas, durante 5 anos, com juros legais. Quando a pessoa física ou mesmo a pessoa jurídica se encontra numa situação difícil, ela tem que levar essa situação até um profissional do direito, né? E o profissional do direito vai fazer uma avaliação daquelas circunstâncias. Avaliar contrato por contrato, para ver se aquele contrato não é abusivo, não é leonino, né? Se os índices que estão sendo aplicados naquele contrato são índices legais que realmente não precisam de uma revisão. E em precisando, quando for proposto ao juiz a ação baseada nessa nova lei de renegociação, vai ser levado em consideração todas essas circunstâncias. Né? Esses juros que são abusivos não serão mais praticados, né? Toda uma situação jurídica vai ser revista e vai ser colocado parcelas de acordo com a condição financeira daquela pessoa, dando um respiro, um alívio para ela. E falando nesse respiro e alívio, a associação então tem uma sede aqui, onde as pessoas podem procurar e se orientar e ter esse apoio profissional. Depois eu vou te passar o telefone, porque é um telefone recente da associação. Está no rodapé já, vamos colocar no rodapé. Ótimo, então as pessoas já podem ligar nesse telefone e por meio desse telefone vai ter uma pessoa que vai atender, vai fazer uma triagem, ela já vai falar a situação dela de forma geral e aí depois esta pessoa vai passar essa pessoa para um profissional do direito, onde esse profissional vai encaminhá-la para a melhor solução daquela situação concreta específica que ele está vivendo. E aí é possível, por exemplo, a boa-fé ela existe no momento, mas no meio do caminho essa boa-fé se perde. Pode acontecer isso. A pessoa talvez ela tivesse até a intenção junto a uma instituição bancária, enfim, né, um factory, de honrar com seus débitos. Mas de repente chegou um momento da sua vida
que perdeu-se emprego e tal, isso também pode ser avaliado pela associação. Como uma situação que é atípica, né? Isso. Né? Então, e a lei prevê isso. A boa-fé é no ato da Constituição. Sim. Vou te dar um exemplo prático. A pessoa tinha um negócio antes da pandemia e esse negócio dava condição para que ela honrasse os compromissos financeiros dela. Veio a pandemia e ela teve que fechar esse negócio. Então, durante um tempo, ela conseguiu honrar esses compromissos. Após fechar, né, o seu sustento, ela não teve mais condição. Então, a boa-fé está demonstrada. Ela deixou de pagar por uma situação que estava alheia à vontade dela. O que a gente chama no direito de fato superveniente. É um fato que aconteceu após o início do negócio jurídico. Sim. Então, nessa situação, nessa circunstância, ele faz jus, sim, ao benefício desta lei. Ou seja, a renegociação das dívidas dentro de um valor que seja um valor razoável e possível de ser honrado por essa pessoa. Então, Fabrício, a associação, quando a gente conversou e tal, eu falei, gente, é muito bacana que as pessoas não sabem, não conhecem a associação. A associação sabe que ela está vindo até de encontro a essa necessidade emergencial que a pandemia colocou muitas pessoas também. Exato. Inclusive muitos idosos que, né, infelizmente, vem a má fé de muitas instituições aí, de bancos, sei lá, instituições de empréstimo, que fazem empréstimos idosos, aproveitam que são aposentados e vai debitar em conta, e a pessoa se vê num emaranhado de problema e não sabe como sair. Exato. A associação vem de encontro para os idosos, né? É interessante porque eles vivem uma situação muito atípica. Como eles são geralmente pensionistas, aposentados, então você tem uma modalidade que é o consignado. E aí, muitas vezes a pessoa sequer solicitou aquele empréstimo e a pessoa se vê com parcelas sendo descontadas daquele benefício. Absurdo. De forma, assim, totalmente arbitrária. Isso é crime. Isso é crime. E a esses idosos, a essas pessoas que estão passando por essa situação, que existem descontos nas pensões, nos benefícios previdenciários, sem que houvesse por parte deles, né, esse requerimento, mais do que nunca devem procurar a associação. Porque isso deve ser estancado imediatamente. Imediatamente. Né? E esses valores que foram descontados indevidamente devem ser devolvidos com correções, né? Com a devida correção, com o devido juros. E essas instituições que fazem isso devem ser penalizadas, para que não voltem a fazer, para que não voltem a cometer esse arbitrário. São muitos casos que a gente vê, né, em relatos aí. Por exemplo, também, e terceiros, né? Às vezes, em muitas situações, muitos idosos são pegos por terceiro, por pessoas ligadas próximas a ele para fazer determinados, né? Exatamente. Infelizmente... A má fé, né, que a gente fala. Infelizmente, às vezes, assim, no próprio núcleo familiar isso acontece. Né? Pessoas pegam o cartão e tem a senha, e através daquele cartão com a senha, contrai empréstimo, e isso, infelizmente, é uma situação mais difícil de ser comprovada. Né? A responsabilidade seria desse terceiro que fez. É possível, mas existe alguma discussão ou jurisprudência, alguma situação assim? Por exemplo, se você conseguir provar né, que houve uma fraude, que alguém pegou, mesmo que seja do núcleo familiar, o cartão daquele idoso, daquela pessoa, sem autorização dela, aquela pessoa que pegou sem autorização, ela é responsável juridicamente por aquele ato. Com certeza. Ela é responsável. O problema é que no âmbito familiar você tem uma situação que é mais difícil. Né? E tem toda a situação também de pressão mesmo interna, exatamente, né? Exatamente. Mas é possível sim. Bom, esse é meu amigo Dr. Fabrício, que é do trabalho no Poder Legislativo. Exatamente. A minha formação, a minha pós-graduação é em Poder Legislativo. A gente, né, esse trabalho que a gente faz é um trabalho voluntário, é um trabalho para ajudar aqueles que precisam. Que bacana. Mas profissionalmente a gente trabalha com auditorias no âmbito do Legislativo, do Executivo. Auditorias que são diferentes. O senhor vai vir cá falar para a gente sobre esse tema, Com o maior prazer. São auditorias que a gente faz no âmbito do Legislativo e do Executivo, que são diferentes do serviço que é né, corriqueiramente prestado dentro das prefeituras, que são assessorias e consultorias, que é um serviço que dá ao administrador público né, uma firmeza nos atos administrativos que são praticados por eles. Então, esse é o nosso âmbito de trabalho, né, no dia a dia, no cotidiano. E essa situação é uma situação que a gente faz para ajudar aqueles que precisam realmente. É um trabalho voluntário. Legal, tão jovem, né, e um idealista, né, um ideal tão bacana de apoiar aqueles que mais precisam. E nesse momento, principalmente, há muitas pessoas com certeza vão buscar associação para se orientar de algum momento de dificuldade que viveram, estão vivendo, né, e vai ser muito bacana. Eu queria reafirmar aqui o compromisso da associação em ajudar essas pessoas que estão nessa situação de superendividamento, esses idosos que estão nessa situação de contratos que não foram requeridos ou autorizados por eles. Então, esse telefone que foi colocado, ligue, procure, nós teremos o maior prazer em ajudar e orientar essas pessoas.
Ok, é isso aí. Eu sou o Geraldinho, o Programa de Ação Solidária levou para você, então, informação jurídica. A associação está aí, ó, na telinha, no rodapé, o telefone de contato, liga agora e se oriente. Ou se você conhece alguém que está vivendo um momento, uma situação dessa, é importante apoiar, porque este, meu amigo, é voluntário nesse grande projeto. Que pena, o programa chegou ao final, mas espero que você tenha gostado das matérias de hoje, os destaques do programa levou para você através dos nossos apoiadores, é isso aí, é você que constrói a geração solidária. Continue participando do nosso programa através das nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, enfim, participe. Através do nosso e-mail você pode mandar perguntas, sugestões, programageraçãosolidaria@gmail.com ou pelo nosso WhatsApp 37 999 53 9746. Vou ficando por aqui, agradeço muito a participação de vocês em redes sociais e nos acompanhando na telinha. Fique com Deus, até o próximo, se Deus quiser.